gente teve uma discussão sobre o sangue de Jesus, sobre o sangue de Jesus ser o sangue real ou não, se Jesus é... Você viu essa discussão aí? Você quer falar sobre isso? Não, acho que eu não vi, não, Davis. Não, você que discute, você que puxou o assunto do sangue de Jesus, era de sangue real, era real. Não, é porque o que eu entendi não é se o sangue era real de ser verdadeiro. Eu entendi que é real de ter uma descendência de rei, ser descendente de um rei, de realeza, né? Não é real de realidade. A realeza de Jesus, ela é muito clara, porque Jesus é o filho de Davi, ele é descendente de Davi. E a palavra de Deus, essa expressão filho de Davi, como ele foi conhecido, por exemplo, você vai lembrar o cego, Bartimeu, começa a gritar por Jesus, e o que ele grita? Como é que ele chama Jesus? Ele chama Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Exatamente. O que ele estava dizendo era exatamente isso. Jesus, rei, você é descendente. A outra dica, né, nas Escrituras que mostra isso é que Jesus nasceu na cidade de Davi. O anjo, quando anunciou a chegada de Jesus, eis que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, Messias e Senhor. No caso, o Senhor ou Rei é a mesma equivalência. A descendência real de Jesus era essencial que ele fosse a encarnação de todas as profecias, de todas as palavras que foram feitas. E um dos textos mais evidentes disso é o Salmo 89, quando Salmo 89 diz assim, a promessa: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz uma aliança com o meu escolhido Davi, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. A promessa da vinda de Jesus está ligada a esta profecia, a esta palavra, a este salmo que Davi determinou. E ele diz, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Eles não entenderam bem isso, porque se você for lendo o texto, ele fala, por exemplo, de que se o teu filho vier me desobedecer, eu jamais afastarei a minha benignidade sobre ele. Tanto que ele não afastou a benignidade de Salomão, porque eles pensavam que seria Salomão o descendente eterno, mas não é Salomão o descendente eterno, obviamente. Né? Versículo 29. Ainda no versículo 28, a minha benignidade lhe guardarei para sempre, repetindo o versículo anterior. O meu concerto, a minha aliança será firme. A minha aliança será firme. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os teus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Aí, novamente, uma vez jurei por minha santidade, que não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha do céu é fiel. Aí ele continua falando, mas tu me rejeitaste, aborreceste. Você vê que no texto
dos oráculos de Deus, ele fala a nível de sua descendência física, mas ele eleva o texto para mostrar a descendência física que se consumou com Cristo. E Jesus tinha-se, por lei, Josmar, Jesus tinha... calharia em Jesus ser descendente direto para herdar trono ou não? Sim, porque ele era o descendente de Davi. Então, aliás, toda a preocupação, todo o enredo, Jesus não foi crucificado. Jesus não foi crucificado porque ele curou. Jesus não foi crucificado porque ele salvou. Jesus não foi crucificado pelo seu discurso. Ele foi crucificado porque ele era rei. Tanto que Herodes, desde o início do seu nascimento, persegue a ele por quê? Davi é descendente. Ele é descendente de Davi. Você, Herodes, não é descendente de Davi, mas tem um aí que está chegando, já chegou, ele é descendente de Davi. Então, toda a narrativa dos evangelhos mostra a realeza de Jesus, não só do ponto de vista de Deus, ele é Deus que se fez carne, mas também do ponto de vista da escolha que Deus fez de Davi ser o rei perpétuo de Israel. Então você tem, tanto que a Bíblia fala, Jesus é Abraão. Abraão, qual é o próximo na lista para chegar em Jesus? Isaac, Jacó. Davi, Jesus. Davi, o primeiro que foi escolhido, no caso, sai da tua terra, da tua parentela, né? Então você tem, nas genealogias, você vê isso. Mateus narra a genealogia de Jesus do ponto de vista de Davi. Olha só, Mateus, como que as gerações... mas Edmar? Oi. As gerações, 14 de Abraão a Davi, de Davi até o cativeiro, de cativeiro a Jesus. Exatamente. E essa genealogia, do ponto de vista de Davi, olha só, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus mostra a genealogia de Jesus do ponto de vista de Abraão, começa com Abraão. Lucas começa com Adão. Mostra a genealogia da humanidade de Jesus do ponto de vista de Adão. E a genealogia que narra em Mateus, narra do ponto de vista da realeza de Jesus. Ele é filho de Davi, filho de Abraão. O texto que a moça escreveu é muito bom, indubitável, né? Agora, eu achei importante intervir porque isso é essencial na nossa compreensão do Evangelho. Agora, uma pergunta, não sei se vai complicar isso aí, mas quando vai fazendo a genealogia, quando chega em Jesus, filho de José, mas José era pai adotivo de Davi. José não é bem pai adotivo. Essa é a nossa maneira de interpretar. Não, por sangue. Eu entendo, mas essa é a nossa maneira de interpretar. O nosso raciocínio de brasileiro, de americano, mostra isso. Mas por lei isso serviria na época. Tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi. Ele é tanto de um quanto de outro. Aí sim é. Entendeu? Tanto de um quanto de outro. Como é que um homem pode adotar o filho de Deus? No pensamento da Bíblia, você não vê nem essa discussão no texto da Bíblia. Você não vê a Paulo narrando sobre isso, você não vê Pedro narrando sobre isso, não vê. Essa discussão ela não existe no Novo Testamento, na dimensão da palavra de Deus, né? Da revelação. Né? Na verdade, eu acho isso bonito por causa do fato da adoção. Porque Jesus, nós somos também filhos por adoção também, da mesma forma. Mas essa adoção não é, preste atenção, não é adoção como você entende, de que eu fui lá e adotei um filho. Essa adoção não é esse conceito jurídico nosso. É outro conceito, esquece esse conceito, porque nós fomos feitos filhos de Deus.
Amém. Eu e você somos iguais a Jesus. Você não é um filho de segunda categoria. Eu não sou um filho de segunda categoria. Por isso que ele diz, aquele que não nascer de novo, filho adotivo não nasce de novo. Não tem nem jeito de filho adotivo. Essa adoção tem a ver com direito de herança. Aleluia. Com direito de herança. Isso é extraordinário. Eu estava conversando com o Josler ontem, ele deu uma palavra, eu até compartilhei sobre a graça. E a conversa minha dele foi em torno disso, de que a coisa mais importante para mim e para você, no seu relacionamento com Deus, na sua compreensão da sua vida, com a sua família, da sua existência nesse mundo, tem uma coisa que você precisa descobrir, que é a sua identidade. Se você souber quem você é e qual é o propósito da sua vida, quem eu sou e para que eu vivo, isso vai eliminar 90% dos problemas que a gente tem. Dos problemas de autoestima, dos problemas psicológicos, dos problemas sociológicos, tudo vai ser eliminado. Porque se você descobre quem você é, nós herdamos, eu tenho falado isso há anos, né? E os irmãos sabem disso. Nós herdamos um pensamento, uma doutrina. Eu falo isso, Paulinho, que nascemos ali num lar evangélico, eu falo Paulinho lá de Recreio, né? Que é pastor. Nós nascemos num berço de tradições fortes, firmes. Só que 80% dessas tradições era bobagem. Elas não se sustentam na Bíblia. E chegar a essa conclusão é um problema seríssimo. Porque é quase um rompimento, sabe? Eu tive em Portugal e eu pude entender isso de uma forma mais firme. Para o português, deixar de ser católico é o mesmo que deixar de ser português. Você já pensou o que é isso? Que coisa mais entranhada, mais forte de tradição na vida de uma pessoa dessa? Então, para ela renunciar o catolicismo, e nós devemos renunciar o protestantismo, nós temos que renunciar essa religião dos nossos pais, porque essa religião dos nossos pais, embora ela tenha salvação, nós já discutimos isso uma vez, tem gente que ficou chateado lá comigo, porque você fala isso da pregação. Não, eu não estou falando da pregação do meu pai, da salvação, não estou falando do meu tio Juca. Mas esses homens não viveram na plenitude do evangelho. Eu sei disso porque eu convivi com meu pai. Agora, imagina, se meu pai pôde pegar 10, 20% e viver os 20% intensamente, imagina se ele tivesse tido 100% da revelação. Porque essa falta de compreensão de quem nós somos, qual é o propósito da nossa vida, esta falta de compreensão do evangelho de Jesus puro e simples, essa falta de compreensão do evangelho de Jesus puro e simples, ela nos deixa para baixo. Isso afeta a nossa vida profissional, isso afeta o nosso relacionamento, isso afeta até o que a gente chama de ganhar vidas para Jesus, porque a gente passa a lidar com os nossos conterrâneos de uma forma, pelo filtro da religião. Por exemplo, você iria num baile dançar se lá não tivesse bebida? Você nunca faria isso. Eu com 15, a minha prima, que é como uma irmã para mim, fazendo festa de 15 anos, chegou na hora de dançar uma valsa de uma música erudita, que é mais espiritual do que metade das músicas que a gente escuta. Eu disse para ela que eu não podia, porque isso era mundano. Isso é uma desgraça, rapaz. Isso é uma doideira. Como é que eu não posso dançar? Então, nós fomos privados da dança, nós fomos privados da brincadeira. Sem falar que
Muitos, o Davidson é um deles, que já contou para mim várias vezes. Não podia jogar futebol. A minha mãe não podia andar de bicicleta. Então, essa compreensão da nossa identidade em Jesus vai eliminar todas essas tradições e vai trazer uma liberdade que a maioria de nós não experimentamos. Você acha que viver debaixo dessa opressão religiosa assim, Josmar, muda essa concepção de quem a gente é? Você acha que é isso? Esse é o evangelho com óculos de 18 graus. Você não vai enxergar o mundo. Você vai enxergar as pessoas do ponto de vista da sua religião. Fala para mim se não é verdade. Quando a gente olha a pessoa andando na rua, a gente olha para ela e você está lá um perdido. Aí você vê os irmãos entrando na igreja, os salvos estão entrando na igreja. É ou não é? Isso é automático. A nossa compreensão das pessoas, nós filtramos as pessoas se ela é salva ou se ela não é salva. Em outras palavras, nós ocupamos o lugar de Deus, porque só Deus sabe quem é salvo, só Deus sabe quem não é. Na parábola onde ele manda convidar os... Nós falamos dela aí da outra vez. Tremendo, eu amo essa palavra do reino. Manda convidar todo mundo. Aí estava lá todo mundo, ele mandou convidar os dele, eles não aceitaram. Depois mandou chamar todo mundo que vivia na terra, todo mundo que vivia. O bêbado, o cachaceiro, o macumbeiro, mandou chamar todo mundo. É isso aí. E é interessante que eles sentaram na mesa e comeram. Quando o noivo chegou, ele viu que só tinha um lá que não estava com as vestes corretas. Exato, só tinha um. Já quem viu foi só ele que viu. Mas é interessante, porque já que você interpretou o texto aí no Porrete, eu também vou interpretar o texto no Porrete. Sim, vai lá. Sabe o que eu acho? Sabe qual era a vestimenta daquele que estava lá, que foi colocado para fora, que não estava com a vestimenta correta? Ele estava de terno e gravata. O marido falou isso esses dias, o marido falou isso semana passada, foi na religião. Ele estava com as vestes religiosas. É verdade. Não, eu interpretei assim para andar aí, para não agarrar aí, né? Só isso. É verdade. Mateus 22 fala sobre isso, né? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A mensagem do evangelho, da misericórdia de Deus, do favor de Deus, irmãos, se a gente compreender, essa foi a mensagem que transformou a minha vida, a mensagem da graça de Deus, do favor de Deus. Nós não ouvimos, na nossa época, a mensagem da graça de Deus pregada por esses homens. A mensagem da graça de Deus não era entendida por esses homens. Porque a graça de Deus era sempre você tem que comportar desse jeito, você tem que vestir desse jeito, você tem que falar desse jeito, você tem que andar desse jeito. Você não pode ir em tudo quanto é lugar. Então, quando a mensagem do evangelho o evangelho é suficiente. Jesus é suficiente. E você não deve acrescentar mais nada. Jesus, ponto final. Não é Jesus mais dízimo, Jesus mais oração, Jesus mais santificação. Não, é Jesus e ponto final. Essa é a mensagem do evangelho. Porque a mensagem da cruz, ela é loucura por causa disso. É porque ela é suficiente. A mensagem da cruz, ela é bastante. E na medida que nós vamos vivendo, na medida que nós vamos crescendo, nós fomos crescendo com essa bagagem. E essa mensagem é o que a gente passa para os filhos, é o que a gente passa para as outras pessoas. Eu já fui pastor de igreja evangélica protestante insuportável.
Porque eu queria, no meu zelo, aquele rigor absurdo que não tem nada a ver com o Evangelho. Até que eu comecei a entender o Evangelho do Reino com 35 anos de idade, né? 34, 33 anos de idade, né? Não quer dizer que eu não orava, que eu não buscava a Deus, que eu não pregava, mas era uma mensagem manca. Era uma mensagem manca. Não era uma mensagem do Evangelho simplesmente. Agora, para um pregador de 30 anos, 40 anos, igual o Paulo Amorim, admitir isso vai ser difícil. Um pregador como Josimar Salum admitir isso vai ser impossível. O problema não é nem admitir, não. O problema é a mente já ter uma tipo, eu posso usar, é como se fosse uma calcificação na mente, né? Com tudo aquilo que se aprendeu, que na verdade não é o reino de Deus, e sim é um evangelho religioso e não de Cristo. E quando você coloca a verdade na frente, até a mente vacila. A mente vacila. A gente sempre volta. Isso é verdade. Você vive de acordo com aquilo que você foi crendo, né? Você tem valores. Agora, quando Jesus disse, quando Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, estou reduzindo o texto. Quando ele disse, deixai o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor. Quando eu prego, ou na minha mentalidade, eu falo assim, você precisa se arrepender. Qual é a primeira pessoa que você pensa que está recebendo essa mensagem ou que essa mensagem é destinada para ela? A primeira pessoa. O pecador, né? O pecador. A gente não traz a mensagem do arrependimento para nós. Quando Jesus, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, João Batista pregou para quem? Para os romanos? Para os discípulos dele. Pagãos? Ele pregou para um povo religioso que estava lá no templo, que frequentava aquilo tudo, que cria naquilo tudo, que praticava aquilo tudo, que sacrificava, que desde criancinha oferecia pomba, oferecia cordeiros. Ele pregou a mensagem do arrependimento para o povo de Deus. Então, essa palavra de arrependimento, ela tem mais valor para mim e para você do que para o ímpio. Como nós dizemos que ele é ímpio, né? Porque arrepender é mudar a maneira de pensar. Então, nós repetimos as coisas e essas palavras, elas não entram mais na nossa mente, porque quando elas são faladas, sabe o que a gente faz? A gente pega uma pá e joga ela para fora. Ela não é para mim, ela é para os outros. Por que se prega tanto arrependimento e avivamento nas igrejas e não tem avivamento coisa nenhuma? Tem 30 anos que eu oro para avivamento e não acontece avivamento nas igrejas. Por quê? Porque não é o evangelho do reino. Porque não é o evangelho que gera arrependimento. É o evangelho da Igreja Batista, é o evangelho da Assembleia de Deus, é o evangelho da Igreja do Pastor. É uma mensagem que não leva à mudança de pensamento. Quando eu tenho testemunho da minha mãe nasceu, né, num lar evangélico, ela disse uma vez, meu filho, eu gosto tanto de ouvir você quando você prega. Eu falei, por quê? Porque quando você prega, a gente sai leve. Meu amigo, quantas vezes eu saí daquela igreja ali pesado? Porque o sujeito prega, o sujeito fala, e é só peso, é só... Eu também já preguei assim, porque a gente não entendia essa mensagem do reino de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Então, hoje eu sou um desesperado, no bom sentido, para pregar o evangelho, porque me interessa compartilhar esse evangelho, o evangelho do reino, aquilo que o Denis estava falando do Nilson. Quem tem Jesus, o Nilson não é anormal. Quem é anormal somos vocês. Que não prega, que não fala, que não compartilha. Vocês é que são anormais.
Não estou falando isso para condenar, não. Ele não é anormal. Ele é normal. Então, se eu prego o evangelho, 3 horas da manhã eu recebi uma mensagem sua. É porque a minha vida é essa, eu não tenho outra. O cara vai chegar aqui para fazer a contabilidade, eu vou falar de Jesus para ele. Eu vou ministrar para ele. Eu estou atento para ouvir a voz do Espírito, porque ele vai me dar uma revelação do Espírito e eu vou entregar uma palavra de revelação, vou entregar uma profecia. É isso que nós devemos estar atentos o tempo todo. Se nós fizermos isso, na verdade, não é nem para fazer, você tem que ser. Aí, naturalmente, as coisas vão fluir. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem poderosa, mas ela vai gerar conflitos. Se você prega o Evangelho e você não é polêmico, você não está pregando o Evangelho. Se aquilo que você prega não traz nenhum problema com a sua audiência, ou a sua audiência é totalmente santa, não precisa de mais nada, ou então você prega uma aguinha com açúcar. Porque o Evangelho de Jesus, ele vem para dividir, ele vem para matar, ele vem para separar famílias. Jesus disse isso. Vocês pensam, eu vim para dividir, eu vim para trazer divisão. Eu não vim para trazer paz à terra. Não foi isso que ele disse? E essa mensagem do Evangelho, ela vai incomodar as pessoas. Ela vai incomodar as pessoas. Eu tenho amigos que me amam, são meus amigos, pastores, mas eles jamais vão me convidar para pregar na igreja deles mais. Por que não vão? Porque não querem ouvir o Evangelho. Aí o tempo vai passando, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10, 15, 20 anos, como eu tenho observado, nada aconteceu com o pessoal dele. Nada aconteceu. Você, por exemplo, é crente em Jesus, mas vive falando palavrão na sua casa. A sua casa só fala palavrão. Você fala palavrão. Eu estou dando um exemplo, estou falando que é você especialmente. Você está no Atalaias toda quinta-feira orando, mas no restante da semana você fala palavrão com seu filho, você fala palavrão com seu esposo, você fala palavrão com todo mundo. Você lá no trabalho, você fala palavrão. Meu amigo, você não é nascido de novo. Porque aquele que nasceu de novo, ele para de pecar. É o que diz a Bíblia, está lá em 1 João 3. O texto lá de 1 João começa assim: se alguém pecar. Então o livro de João é para aqueles que não pecam. Está lá no texto. Se alguém pecar, temos um advogado. Mas o problema do pecado já foi resolvido na sua vida e na minha vida. Glória a Deus. Você tem tentação? Tem. Você tem pensamento mal? Tem. Você vai ter oportunidades? Vai. De vez em quando você vai falhar? Vai. Mas esta não é a tua vida. Esta não é a minha vida. Por isso que é tão importante a gente buscar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo escutar a palavra de Deus. É importante que a gente esteja buscando um relacionamento com o nosso Deus, porque ele é vivo. E ele quer uma pessoa que quer relacionamento com ele. E esse relacionamento não tem nada a ver com os cultos que você vai. Não tem nada a ver. Tem a ver com você. Só que pode falar isso, já quebrou tudo que a gente ouviu a vida inteira. Porque o relacionamento com Jesus é eu e o Senhor. Não é que eu vou praticar a Bíblia, eu vou obedecer a palavra. Não existe isso. Você tem que ser a árvore boa. Se você for a árvore boa, você vai produzir fruto. Agora, se você tem que fazer esforço para ler a Bíblia, com força, você tem que chegar lá, não vou ler a Bíblia, ou eu não li a Bíblia. Para, tá tudo errado. Você tem que descobrir a fonte. Você tem que descobrir esse relacionamento que a Mônica, né? Mônica falou. E, assim, eu só conseguia ler a Bíblia depois que eu fui batizada nas águas. Antes eu realmente eu acho que eu tenho alguma dislexia, então por isso que quem tem esse problema
é bom, eu boto a Bíblia falada. E aí eu capito e aquela palavra entra em mim e eu lembro da palavra. Mas se eu for ler, já não é igual. Mas depois que eu fui batizada, e teve algumas vezes que eu fui ler a Bíblia e eu realmente senti a presença do Espírito Santo, mas não é sempre. Então, normalmente eu boto a Bíblia falada. Então, para quem tem dificuldade, o importante é você memorizar, estar escutando a palavra viva da Bíblia. Porque aquela palavra vai entrando. E aí, quando você for tentado, você joga aquela palavra. Você quer ficar louco? Louco, literalmente? Eu sou muito louca por Jesus. Pede a Deus para se revelar a você 24 horas por dia. Não, não, Você não, não dá conta. Porque Deus fala o tempo todo. O tempo todo. Ele fala nas plantas, ele fala no vento. Deus está falando o tempo todo. Graças a ele que nós não ouvimos o tempo todo que ele está falando, porque senão a mente não aguenta, a gente fica louco. Então Deus está falando em todo o tempo. Em todo o tempo Deus está falando. Deus se manifesta em todo o tempo. Eu não sei se eu consigo expressar o que eu estou querendo dizer. Em tudo. É o vidro que está aqui, é o telefone, é a mão, em tudo, é a comida, é tudo Deus está falando. Tudo Deus está se revelando. Então, quando nós estamos com o coração aberto, sensíveis, naturalmente, não é nada de fazer força, não. Esse é que é o problema. Às vezes a pessoa quer ler a Bíblia forçado, ele quer ir na igreja forçado. Não, tudo na vida só funciona se você tem prazer. A única coisa que você faz obrigado é trabalhar porque você precisa de dinheiro. Alguns dos trabalhos, né? Agora, se você descobrir o prazer, a alegria de viver para Jesus, de andar com ele, a sua vida vai ser totalmente transformada. Porque a gente passa a fazer com prazer, a gente passa a fazer com alegria. A primeira vez que Deus falou comigo, Mônica, eu era menino, devia ter uns 16 anos, 17 anos de idade, que Deus saltou um versículo da Bíblia. Eu vou contar a experiência, né? Eu estava lendo o Salmo 32, porque eu chegava lá da escola bíblica, lá do seminário, da faculdade, e eu era tão tradicional, mas tão, que eu tinha que ler a Bíblia antes de dormir. Eu, às vezes, cansado, trabalhei o dia inteiro, peguei ônibus, aí eu ia lá, ajoelhava e começava a orar, né? Senhor Deus... Porque eu tinha que orar, eu tinha que ajoelhar, eu tinha que orar. Aí eu começava a orar, acordava, eu estava dormindo de novo. Tão cansado. Então era uma coisa assim que eu fazia porque eu queria agradar a Deus. Aí eu abri a Bíblia no Salmo 32, estava lendo, aí lendo, tu me livras, tu me cinges de alegres cantos de livramento, e eu fui lendo aquela coisa, aí de repente falou assim, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, sobre minhas vistas te darei conselho. Aí o texto diz assim, não sejais como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que precisam de cabresto e freio para que não se atirem a ti. Aquilo saltou da Bíblia. Pum! Foi uma experiência tremenda. Não sejais como o cavalo. Foi a primeira vez. Eu acho que esse versículo foi para a minha vida toda. Porque o ímpeto, a personalidade e etc. Agora, Deus vai falar conosco em situações e através de pessoas que nós nem imaginávamos que pudesse falar. Agora, a pergunta que o Davidson fez, o problema nosso da religião é que a religião não nos permite ouvir. Porque você começa a fazer uma seleção, na religião você vai eliminando fulano, eliminando cicrano, você não ouve padre, você não ouve música assim, você não ouve aquilo. Aí você vai eliminando, e vai colocando você dentro de uma caixa. E essa caixa, aí você vai vivendo na vida cristã, você vai decepcionando com as pessoas, aí você vai fechando, aí a sua cabecinha fica desse tamanhozinho. Agora, a melhor maneira de você ver a caixa que você está,
A melhor maneira de você saber que você está dentro da caixa, você tem que sair da caixa. Porque se você sair da caixa, aí você vai ver tudo. Você vai ver o mundo livre e você vai ver a caixa que você estava preso. Se nós entendemos a mensagem do Evangelho, pura, simples, primeiro, ela é cheia de amor. Quantas vezes eu vi pessoas falar assim, fulano está vendo como ele é idólatra? Que idolatria! O Deus vai pesar a mão sobre ele. Isso não tem nada de evangelho. Isso aí é papel do diabo. O diabo é que faz essas coisas. É feitiçaria. É feitiçaria. É porque ele é idólatra. A gente rejeitava a idolatria, mas engolia a contenda, engolia a fofoca, engolia o palavrão, engolia o ódio. Não dá. Não dá. O evangelho é amor, o evangelho é a graça de Deus. Não é simplesmente um favor imerecido, né? A graça de Deus é mais do que um favor imerecido. A graça de Deus é uma fonte inesgotável de favor. Nós temos a tendência de estabelecer limites. Uma das definições mais lindas que eu já ouvi sobre a graça de Deus é o beija-flor que vai no rio Amazonas beber água. Aí o rio Amazonas fala para ele assim, pode voltar, beija-flor, e beber o quanto você quiser. Imagina que quadro extraordinário, né? Um beija-flor pequenininho bebendo da água do Amazonas e o Amazonas falando para ele, pode beber o que você quiser, nunca vai te faltar. Já pensou que coisa maravilhosa? É o nosso Deus, né? É o nosso Deus. O perdão não é só uma coisa de relação que a gente tem, mas o perdão é aquela atitude do nosso coração. Um dos lugares que eu mais vi falta de perdão na minha vida não foi nos relacionamentos comerciais, não foi nos relacionamentos com o ímpio, foram os relacionamentos na igreja. As pessoas não perdoam. O perdão está ligado à liberdade. Quem não tem liberdade não tem como... Não tem perdão. Quem não tem perdão não tem liberdade. Né? E a última coisa, não existe amor de palavras. Né? Eu falo assim, eu te amo, Amarildo. Eu não falei nada. Isso não significou nada, irmãos. A gente gosta de ouvir, mas isso não tem nenhum valor. Nem para ele e nem para mim. Por quê? Porque 1 João 3 fala que, filhinhos, não amemos de palavras, mas em obras e de verdade. A gente só ama se tiver atitude, irmãos. A gente só ama se tiver palavras. Não é nem só de palavras. Não é de palavras. É com atitude, é com gesto, é com coisa concreta. Eu não vi no Novo Testamento nenhuma vez Jesus falar para Pedro, Pedro, eu te amo. Aí Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou assim, eu gosto de você, Jesus, eu te amo, mas como amigo. Pedro, tu me amas? Mas não era para ser, Pedro, eu te amo, você me ama? Pedro, eu te amo, você me ama? Ele não disse isso. Você não vê no Novo Testamento Jesus falando para os discípulos dele, fulano, eu te amo, Beltrano, eu te amo, Ciclano, eu te amo. Eu não vejo nessa narrativa. Tem na Bíblia, mas no Novo Testamento não vejo isso. Por quê? Por causa... Você ficou muda, Amarildo. Por causa da atitude dele. A atitude dele falou tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ponto. Isso. Acabou o versículo. Só depois, quando ele fala... Ele deu a vida. Ele agiu
Ele executou Porque pelo amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho. o amor não começa na primeira parte, o amor começa na segunda parte, porque Deus, seu filho. O Só que sacrifício. depois de Jesus ter feito isso, ele falou assim: ó, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Ele já tinha feito isso. O Evangelho. É. Eu vos amei. Na verdade, o ser humano ele sente amado quando ele é cuidado de verdade. Você pode amar o mendigo. Se você não fizer nada de um mendigo, você nunca amou ele, não. Na verdade, não é amor, né? Não. Agora, vamos aplicar isso no nosso relacionamento uns com os outros, vamos aplicar isso no nosso relacionamento na nossa casa, vamos aplicar isso. E isso é que faz a diferença. Isso é que faz a diferença. Amém, irmãos? 7 horas. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia tem que cita o amor